Vamos ver como foram as campanhas do Flamengo e do Atlético Mineiro ao longo do Brasileiro? Vamos colocar na tela as curvas com sobe e desce da dupla. Aí você vai falar, você está começando com Atlético e Flamengo, podia começar com Palmeiras e tudo. Sim. É que é o seguinte, foram os dois principais perseguidores do Palmeiras. Ok. Certo? E nessa reta final, enquanto o Palmeiras está fazendo o dever, vencendo lá, não importa se é de 1-0, se é sofrido, está ganhando e está mantendo diferença. E os dois se distanciaram demais do líder. Olha só o que aconteceu. Ó. Distância agora, o Flamengo está a 7 pontos e o Atlético Mineiro a 10. O Atlético Mineiro esquece. O Atlético com 7, mínima possibilidade. Então olha o desempenho deles aí. Ó. O Flamengo é o azul mais clarinho, o Atlético Mineiro o azul mais escurinho ali. Tá, ó. Sem condições, né? Quer dizer, a gente discutia aqui, Ale, muitas vezes... a diferença do Flamengo e o Atlético para o Palmeiras é que é o seguinte, lá no começo do campeonato, o Atlético estava na Libertadores, demorou para se acertar, perdeu jogos quando começou o Marcelo e aí estava ali a diferença. O Flamengo, mesma coisa. Os reforços foram chegando, foi se acertando ali... Com o Zé Ricardo. Com o Zé Ricardo e tal, depois chegou o Diego e ali perdeu alguns pontos que não podia perder. A reta final do campeonato está mostrando diferente, né? Chegou o Diego, chegou o Hever, chegou o Vasco, são jogadores que chegaram durante essa temporada, né? Bom, o Flamengo, no retorno do Campeonato Brasileiro, é apenas o 4º colocado e o Atlético é o 6º. O Flamengo tem 2 vitórias nas últimas 7 rodadas, já são 4 jogos sem vencer, com 3 empates seguidos. E o Atlético Mineiro venceu uma partida do Campeonato Brasileiro nas últimas 4 rodadas. E o Atlético, eu não sei se eu concordo com o que eu vou falar, mas eu vou falar, tá certo? Que a gente tá entre amigos. Claro, ninguém tá vendo. Exatamente. O Flamengo, eu acho que vai pagando um preço nessa reta final de Campeonato Brasileiro pelo fato de não ter residência, né, durante toda a competição. Aí você vai falar, mas agora que voltou para o Maracanã... Estava ganhando todas, quando voltou para o Maracanã não ganhou mais. Não consegue vencer, não venceu o Corinthians, não venceu o Botafogo, né, como mandante. Mas eu acho que o fato de você viajar para jogar mesmo como mandante, isso aí vai se acumulando, você perde dia de treinamento, você perde dia de folga, você perde dia de recuperação e uma hora chega essa conta. Além do que, o Flamengo tem vários jogadores que, inclusive a torcida mais fanática, duvidava no começo do ano. E como o time estava muito redondinho, muito organizado, muito certinho, as coisas estavam dando certo, o jogador mais ou menos, ele fica num bom nível. É verdade. Né? Mas são jogadores que você duvida tecnicamente. O Pará é um desses, o Márcio Araújo é outro, o Gabriel, Cirino, Fernandinho, são jogadores que o próprio torcedor do Flamengo tinha um pé atrás, mas que jogaram um bom campeonato. Quando a coisa começa a não andar como a comissão técnica gostaria, esses jogadores não vão chamar a responsabilidade. Então, você vê, por exemplo, contra o Botafogo, quem jogou? O Diego. Quem vai ajudar o Diego? Pouca gente. Então, são jogadores que, tecnicamente, fizeram um bom campeonato, mas na hora que você precisa de alguém para dividir a responsabilidade, não vão ser esses nomes. Tá. E no caso do Galo, assim, eu acho que é o melhor elenco do futebol brasileiro. São talvez 18, 19 jogadores titulares, mas que tem um ótimo desempenho como mandante. É o 2º melhor mandante ao lado do Santos. Só o Furacão, o Atlético Paranaense, tem uma campanha melhor como mandante, mas como visitante vai muito mal. O Galo venceu 4 partidas como visitante, sendo que uma delas foi contra o América Mineiro no Independência. Sim. Que meio que não vale. Meio que é casa. Por quê? Porque é um time muito técnico. Empata muito fora, é verdade. Muito. É um time muito técnico que não gosta muito de correr para trás, principalmente aquela linha ofensiva, com muitos jogadores experientes, de qualidade, que se veem pressionados a correr um pouco mais quando jogam em casa, com a torcida gritando, apoiando. Quando vão jogar como visitante, essa obrigação de marcar, de compactar, de correr para trás, eles já se sentem mais livres. Então, acho que é um time muito técnico, preguiçoso, e quando não são cobrados, quando não estão jogando diante da sua torcida, o desempenho cai um pouco. Então, o jogo como visitante do Galo, muitas vezes, em vários momentos nessa competição, era assim, a turma que marca e a turma que ataca. A turma que ataca com o Fred, com o Robinho, com o Casares e assim por diante. E a turma que marca. E o futebol a gente não entende mais assim. Então, acho que esses 2 motivos aí, para Flamengo e para Atlético, estarem praticamente fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro.